Hoje vamos entrar com a lei da polaridade. Deixa eu entrar o campo aqui. Nós vamos para a quarta lei. Dependendo do tempo que eu levar aqui, talvez a gente prossiga para a próxima lei também. Dependendo aí como é que faz. A lei da polaridade, então. Ela nos traz que tudo é duplo, tudo tem polos, tudo tem seu par de oposto. Semelhante e dessemelhante são o mesmo. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em graus. Os extremos se encaixam. Todas as verdades são meias-verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. Então, a lei da polaridade sugere que tudo tem seu oposto. Por exemplo, quente e frio, a luz e a escuridão, o amor e o ódio. Esses opostos não são entidades separadas, eles são a mesma coisa, são a mesma natureza, né? A mesma natureza. Pensei que tinha errado a palavra, mas não é. A mesma natureza, tá? Só são opostos. E eles ficam em extremos, né? Só que esses extremos, eles são em paralelos, mas eles podem chegar a fazer tipo um círculo e se encaixar. Tá? Então, entre esses polos existe apenas uma escala contínua de vibração, de grau. Tá? Por exemplo, aqui, em vez de ver o amor e o ódio como estados opostos, a lei nos ensina a entender que eles estão em uma mesma linha e que o que separa um do outro é os graus de vibração. A compreensão da polaridade nos permite transformar experiências negativas em positivas. Por exemplo, ao reconhecer que a tristeza é o oposto da alegria, podemos trabalhar para mudar nosso estado emocional, buscando, assim, a alegria. Então, os pares de opostos, eles são idênticos em natureza, né? O quente, o frio, a luz, a escuridão, o amor, o ódio. Vamos colocar aqui, tem o denso e o flexível, o que mais? O alto, baixo, grande, pequeno, positivo, negativo, as escalas das cores também entra nessa questão de polaridade, porque elas também vibram, né? A gente viu na lei da vibração, não sei se você chegou a ver, se vocês chegaram a ver a última aula de vibração. Então, a gente, essa lei traz, né, que a diferença entre os opostos é apenas o grau que existe de um e do outro. Por exemplo, aqui, quando a gente mede o frio e o calor através do termômetro, né? Quem faz a medição é o termômetro, mas não tem uma regra básica que todos, vamos supor, a temperatura de 10 graus, todos vão sentir frio em 10 graus. Para mim pode ser frio, mas para outra pessoa pode ser calor. Né? O termômetro está marcando lá 10 graus, mas a gente tem noção de frio e calor. Tá? E para cada um é diferente. O espírito e a matéria também são dois polos, né? E que eles são de mesma natureza. Mas o que difere um do outro é a questão da vibração, a questão do grau que existe de diferença entre um e o outro. A coragem e o medo também entram no exemplo de polaridade. Outro exemplo também que a gente fala muito é a questão da doença e da saúde. Então, essa lei, ela, né, nos traz essa questão da diferença de graus,
e traz também que a possibilidade de transmutar, de transformar as experiências negativas, os sentimentos negativos, né, as emoções, toda essa questão em positivo. Há essa possibilidade e essa lei nos ensina isso, né? Então, os pares de opostos, ele existe em tudo que existe no universo. Aonde a gente acha uma coisa, nós vamos encontrar também o oposto dessa coisa. Então, por isso que há a possibilidade de transmutação, porque sempre a gente vai encontrar o oposto do que a gente está pensando, do que a gente está experienciando, né? Que a gente está sentindo, do que a gente está vendo. Né? Por exemplo, né, da luz e da escuridão. Se a gente pegar bem na prática, né, hoje nós estamos à noite, né, se nós apagarmos a luz, a lâmpada vai ficar escuro. Então, não é que existe a escuridão. Na realidade, existe a ausência da luz. Essa lei nos traz isso e explica sobre isso. Que não, na realidade, não é que existe a escuridão, existe a falta da luz. Não existe a doença. O que existe é a falta da saúde. Não existe o ódio, existe a falta do amor. E o que essa lei nos traz também é que a gente pode transformar tudo, né? Que nós estávamos falando. E todo o seu oposto pode ser transformado, tanto no positivo como no negativo. Né? Se você tem o negativo, pode ser transformado em positivo e vice-versa. O que não pode ser transformado é emoções, sentimentos, as coisas, né? Em natureza diferente. Porque o quente e o frio, a luz, a escuridão, o amor e o ódio, eles são opostos, mas da mesma natureza. Agora, a gente não consegue transformar, por exemplo, o quente em amor. O vermelho, né, a cor vermelha, em escuridão. E um outro exemplo, a coragem em... Ai, um outro. A coragem em grande, né? Elas são de naturezas diferentes. A gente pode ter uma grande coragem, ou uma coragem grande, mas a gente não pode transformar a coragem em grande de tamanho. Tá? Essa transformação não pode acontecer. Só acontece a transformação dentro da mesma natureza. Então, para quem está chegando agora, nós já damos início aí, depois vocês revejam a aula. Boa noite. A aula vai ficar gravada. Não entendi, repete, Edmar. Desculpa o atraso. Não, sem problema, sem problema. Eu também atrasei um pouquinho, a gente estava conversando aí, sem problema. Está no início ainda. É só para vocês que chegaram agora, talvez a gente faça a aula com 2 leis hoje, tá? Dependendo do tempo aí que a gente tiver disponível, ok? Então, nós estamos vendo agora a lei da polaridade, né? A 4ª lei, a lei dos opostos. Mais uma coisa importante que essa lei traz é a questão, assim, de que ela fala, aqui, deixa eu só voltar aqui um pouquinho, que todas as verdades são meias verdades. Tá? Então, assim, eu sempre costumo falar que numa história,
num acontecimento, digamos assim, existe três verdades, né? A minha, a do outro, digamos assim, e o que aconteceu mesmo de verdade, né? Então, são três fatores. Só que essas três verdades, essas três versões de verdade, todas elas são verdadeiras para aquele que está contando o fato, né? Então, digamos, tem duas verdades, a minha e a da outra pessoa, que pode haver conflito, mas para mim é a minha verdade e para outra pessoa é a outra verdade. E há a verdade verdadeira, a versão verdadeira dos fatos. Então, isso também nos mostra que essas três verdades podem não ser a verdade verídica. Então, o Hélio Couto, ele traz um exemplo bem legal, assim, que a realidade é feita conforme o olho de quem está vendo, digamos assim, de quem está... eu esqueci agora o nome certo do termo que ele usa, mas não tem aquele ditado que diz assim, é o olho do dono que engorda o gado? É mais ou menos isso, tá? Então, ele conta uma história que tem de uma pesquisa que fizeram de colocar um gato dentro de uma caixa de sapato e havia três possibilidades antes de abrir a caixa do sapato, né, daquele gato. Estar vivo, estar morto e estar meio vivo e meio morto. Então, a gente cocria a nossa realidade, digamos assim, nós vamos cocriar a realidade do gato ali, conforme os nossos pensamentos. Nós voltamos de novo aqui à parte dos pensamentos. Tá? Então, qual é a verdade que a gente quer para a nossa vida? Então, esse exemplo, traz aqui essa questão da meia-verdade. Todas as verdades são meias-verdades, e todas as verdades podem ser verdade verdadeira mesmo. E a gente tem que ter a consciência de que cada um tem essa escolha da verdade. Cada um tem um livre-arbítrio de escolher qual é a verdade que quer seguir, qual é a vibração, qual é o oposto que quer seguir, né? E quando se entende que a gente pode mudar os opostos, né? A gente pode, do negativo, tornar para o positivo, ou vice-versa, se você quiser ter seguir essa ideia, esse conceito, né, de vida, de seguir o negativo, a gente consegue mudar o nosso rumo da vida. A gente consegue mudar os nossos pensamentos, os nossos estados mentais. E quando se entende que é possível fazer essa mudança, as nossas dores, tá? As nossas dificuldades, elas passam a se tornar mais leves. A gente começa a ver com outros olhos, né? As dificuldades, os conflitos, mas a gente começa a perceber com outros olhos. Porque em todo conflito, em todos os desafios, sempre há parte positiva, porque os opostos nós encontramos em qualquer coisa. Então, nós vamos achar a dificuldade, mas o oposto da dificuldade é a leveza, é a coragem, né? Tem toda essa parte do positivo. O que a dificuldade está vindo para ensinar. Então, quando você começa a perceber que tem o lado bom de todas as coisas, que tem sempre um ensinamento, que sempre tem algo para nos trazer de bom, né, das experiências, das lembranças,
dos traumas, de tudo que a gente já viveu no passado, a gente começa a transmutar, digamos assim, para a parte positiva. É a questão de ressignificar. Também, o ressignificar pode ser uma mudança de polaridade, de uma memória traumática para uma memória que traga o ensinamento. Esse tudo é questão de grau de vibração, como a gente já viu na lei passada, e essa lei não deixa de tratar também sobre a questão da vibração, a gente percebe que quanto mais a gente elevar a nossa vibração, melhor será nosso estado de evolução, melhor será o nosso estado emocional, e a gente acaba percebendo que está dando uma mensagem, alguém está querendo falar? Deixa eu só sair um pouco aqui da tela. Eu não consegui ver toda a mensagem, mas veio uma mensagem que alguém queria falar, mas estava com o microfone fechado. Se alguém quiser falar alguma coisa, pode erguer a mãozinha. Tem uma mão aqui nas configurações, tá? Ou então aguarda até o final da. Então, deixa eu voltar aqui. E a parte de conforme a gente eleva a nossa vibração, a gente começa a perceber que está no positivo. Quanto mais a gente vibra alto, né, mais luz a gente coloca nos nossos desafios, nas nossas dificuldades. E como eu já falei que não existe a escuridão, existe somente a, a falta de luz. Então, conforme a gente vibra mais alto, a gente coloca mais luz nas situações. E é onde a gente consegue mudar as situações. Se começa a ir para um sentido que você percebe que não está sendo agradável para ti, né? Coloca a luz, isso significa que eleva a tua vibração, começa a ter os pensamentos mais positivos, começa a agradecer pelo que já deu de certo nessa situação, pelo que você já aprendeu, e assim você vai elevando a tua vibração, você vai colocando luz na tua dificuldade, na situação que está acontecendo, nos desafios, e você vai transmutando esse desafio em coragem, esse desafio em leveza, em aprendizado, né? Em lembranças boas. É assim que a gente trabalha com a lei da polaridade. A gente tem que lembrar nessa vida também que não há nada de ruim que não possa ser transformado em bom. Então, acho que chegou o momento de a gente começar a agradecer mais pelo que acontece na nossa vida, né? Deixar de reclamar das coisas que não dão certo, porque a gente planeja de uma forma e acha que o jeito que a gente planejou é o melhor, mas às vezes vem o universo e faz com que a gente faça uma curva para que não aconteça algo pior, se a gente seguir o caminho reto, né? E muitas vezes nessa curva vem a coisa melhor ainda do que a gente tinha planejado se a gente fosse reto. Tem uma historinha também, eu não lembro direito, só lembro assim que um pega o caminho, os dois têm que subir pela montanha, né? Um pega o caminho reto, mas é mais íngreme, e o outro vai
vai circulando a montanha, né? O caminho é mais longo, mas ele é mais leve, mais tranquilo. E aquele que pegou o caminho reto, porque era mais curto, mas ele demorou mais tempo para chegar, porque a subida era mais difícil, né? Então, muitas vezes a gente quer pegar o caminho mais curto das coisas e a gente acaba meio que indo para o caminho errado. Começar a agradecer por esses momentos também, porque sempre vem algo de bom nessas curvas, nessas encruzilhadas, né? As pedras que a gente diz, amontoa as pedras e faz um caminho legal com elas depois. Então, eu acho que esse comentário vem muito a ver, assim, com essa questão dessa lei, porque ela nos ensina que tudo é transmutado, né? E a gente não tem como deixar o lado ruim de lado. A gente tem que aprender a lidar com ele, aceitar que ele faz parte e que ele vem para a gente para nos ensinar algo, né? E voltando aqui ao meu raciocínio anterior, quando a gente vibra na polaridade desejada, vamos dizer assim, que a gente escolheu, a gente deseja estar na luz, estar no amor, na coragem, né? Na todas as coisas boas, no flexível, no positivo. E quando a gente se coloca à disposição, se permite vibrar nessa polaridade que a gente deseja, qualquer transformação é possível. Qualquer coisa a gente consegue transformar, transmutar, né? É aquela questão de colocar luz na escuridão, colocar luz nos desafios, né? O importante disso tudo, assim, de levar no dia a dia o que essa lei nos ensina, é a questão de a gente ir sempre à procura do caminho do meio, deixar meio que os extremos. A gente está numa época de muitas os extremos estarem muito em evidência, né? A necessidade, a sociedade nos impôs a necessidade de que temos sempre que escolher um lado ou outro, né? Não pode. E esses opostos, a sociedade, ela coloca como bem extremos um do outro, né? Parece que cada vez eles estão mais distantes um do outro. E essa questão da transformação planetária que a gente tá começando a sentir mais forte, tá? Porque esse ano vai ser bem transformador. Até março a gente vai ver muita coisa. Está acontecendo justamente para que esses extremos se aproximem, que esse grau de vibração entre um oposto e outro não fique tão distante, porque há maneiras de a gente fazer essa mudança, essa transformação da polaridade negativa para o positivo.
a gente fala sempre, né, do amor e do ódio, que o amor e o ódio, eles estão tão próximos um do outro, que é tão fácil, né, duas pessoas que se odeiam se amar, ou vice-versa, né, duas pessoas que se amam, juram amor eternamente e de uma hora para outra se odeiam, né, não podem mais nem se ver na frente. Então, achar o caminho do meio, para que não existam esses extremos todos, né? Ou você ama, ou você odeia. Não é bem assim o caminho. É aquela coisa que estava falando antes. Não há ódio, há ausência do amor. Então, vibramos na, na frequência do amor, para que o ódio cada vez seja mais iluminado. Não sei se vocês conseguiram me entender, foi o que veio agora aqui, né, para falar para vocês. Então, é essa coisa que a gente tem que entender, que não temos como viver sem os opostos, e que é tudo uma questão de escolha, e a gente escolhe qual é o caminho que a gente quer vibrar, que a gente quer seguir. Lembrando sempre que quanto maior é a vibração, mais a nossa evolução mais se intensifica, né? Essa lei da polaridade, ela também traz uma outra questão de que tudo, como existem os opostos, né? E eu dei o exemplo antes do baixo e do alto, a gente tem que ter a percepção e aceitar que tudo na vida tem essa questão do alto e do baixo, né? Que a vida é cíclica, a gente viu na lei da vibração também, que há esse tipo de batimento cardíaco, né? Tem que haver esse gráfico de subida e descida, né? Porque se você ficar no linear, não há vida, não, não tem experiências, não tem aprendizados, né? É tudo depende do alto e do baixo. Só que a gente sabe, né, agora como essa lei da polaridade funciona, então a gente sabe que se descer tem como mudar, né? A gente consegue voltar a subir de novo. E outra coisa também que acontece é que a gente não deixa descer totalmente o fundo do poço, que a gente fala, né? Para que depois eu tenha que pedir ajuda para alguém para nos tirar desse fundo do poço. Então, com essa percepção, quando a gente percebe que as coisas estão decaindo, que a nossa vibração está caindo, a gente tem maneiras de elevar essa vibração. Sempre vai haver os altos e baixos. A gente não tem como ficar 24 horas por dia vibrando numa frequência de alta vibração. A gente até pode acordar bem, uma vibração lá em cima, mas vai vir os baixos, mas daí a gente sabe, através da lei da polaridade, que a gente pode transformar esse baixo em alto novamente. Porque o baixo, na realidade, é apenas a falta do alto. Então, sempre quando acontece algo com vocês que é desafiador, que vem as dificuldades, sempre traz em mente isso, que o negativo nada mais é do que a falta do positivo, né? Ai, deixa eu ver o que mais aqui que vem a mim. Essa lei, ela também nos mostra que devemos
respeitar as escolhas dos outros. Né? Todos nós temos o livre-arbítrio, né? Então, todos nós temos a liberdade de escolha, de escolher o que é ideal para nós, né? De escolher o caminho do meio. Sempre optamos pelo caminho do meio, né? É o mais ideal a se fazer. Né? Só que a gente tem que ter a percepção e acolher e aceitar que o outro pode não fazer a mesma escolha. E tá tudo certo. Porque é aquilo que eu falei antes da questão do calor e do frio. Para mim, o termômetro está marcando 30 graus. Mas quem disse que 30 graus é quente? Para mim pode ser frio. Tá? Então, todos têm uma percepção diferente. Então, a gente tem que aceitar a escolha dos outros, né? Cada um tem o livre-arbítrio. E como a gente já sabe que somos nós que cocriamos a nossa vida, né? Então, cada um tem o direito de cocriar a vida do jeito que quer. Mas, lembrando também que esse livre-arbítrio, ele só vai até onde as leis permitem ir. Nós vamos ver mais na lei da causa e efeito mais detalhado um pouco essa questão do livre-arbítrio. Porque esse livre-arbítrio não é assim, a Deus dará, digamos, né? Falando de uma maneira mais simples. Ele vai até onde as leis permitem ir. Então, o que eu diria para vocês é que sigam o coração de vocês, façam a parte de vocês, que é manter a vibração positiva, vibrar no amor, porque a gente sabe também que conforme nós vibramos, nós conseguimos alterar o que está ao nosso redor. Então, se nós conseguimos transformar o ódio em amor, a escuridão em luz, automaticamente as outras pessoas que estão ao nosso redor, elas vão ser atingidas por essa transformação também. Né? A gente não precisa implorar para que eles mudem. A gente fazendo a nossa parte, meio que indiretamente, os outros também aproveitam, digamos assim, da nossa mudança, né? Então, a escolha do grau de vibração é de cada um, né? Sabendo que se você vibrar, você estiver na mesma sintonia do que você deseja, você vai alcançar, você vai co-criar a realidade que você deseja. Estamos só vendo aqui, além da polaridade também, então nos lembra da importância do equilíbrio que eu estava falando para vocês, né? Colocar a luz na escuridão. Essa lei nos ensina a ver as situações nos diferentes ângulos, o que eu falei da questão dos desafios, né? Do que acontece, mudar a forma de ver, né? A perspectiva. Tá? Quando a gente muda a perspectiva de vida, a gente traz um outro significado para as experiências negativas, né?
Em resumo, então, a lei da polaridade nos convida a reconhecer que tudo tem um oposto e que esses opostos são parte de um todo maior. Sempre, tudo faz parte de algo maior, né? É o que a gente viu lá na primeira lei, a lei do mentalismo, né? Tudo é tudo é o todo, e o todo é Deus, é o universo, é o que vocês acreditam aí, né? Essa compreensão pode nos ajudar a lidar melhor com os desafios da vida e encarar equilíbrio nas nossas emoções e experiências. Vou abrir para vocês, se vocês têm alguma dúvida, senão a gente segue para a próxima lei. Espera aí. Ismaela, você escreveu alguma coisa? Sim, Aline, eu só comentei que tem que ter muita prática, né, para fazer essa transformação aí que você falou do ódio ao amor, né? Porque tem certas pessoas que é difícil. A gente enviar, emanar luz, emanar amor, é difícil. A partir do momento que você entende que essa pessoa ela está vivendo conforme a escolha que ela fez e que você não tem nada a ver com as escolhas que ela fez, não fica difícil. Tem que entender que nós somos todos iguais, nós viemos do mesmo lugar, nós vamos para o mesmo lugar, e que cada um tem as suas escolhas, e que cada escolha vai ter o seu... Depois, na lei da causa e efeito, vocês vão entender um pouquinho melhor isso. Nós temos que aprender também uma outra coisa. As pessoas, eu acho que eu comentei isso na aula passada, na questão da vibração. As pessoas que chegam até nós, as pessoas que estão convivendo conosco hoje, nessa vida, de alguma forma a gente escolheu essa dinâmica, digamos assim, porque os desafios maiores vêm na família, né? As pessoas da família. Por que elas vêm na nossa família? Porque a gente contratou que viesse todos na mesma família, para que a gente aprendesse com elas. Elas também vão aprender conosco. Então, até vocês não tiverem a consciência de que aceitar, de que você está aqui para aprender e que essa pessoa pode ser o teu espelho, né? Justamente o que pega mais, o que mais dói, o que mais machuca, é justamente o que você tem que olhar para você. Imagine essa pessoa na tua frente e imagine que ela seja o teu espelho. O que mais te dói quando você olha para esse espelho? O que mais te dá raiva? O que mais te machuca? É isso que você tem que trabalhar dentro de você. Ou por que não é fácil? Porque está dentro de você o que você tem que aprender. Então, a melhor coisa a se fazer é emanar a luz violeta. É o que referente à família, a gente entende, eu acho que a gente tem um sentimento maior, né? Porque queira sim, queira não, é família, né? Sangue. Mas assim, o que eu estava me referindo é a questão a convivência, trabalho, pessoas Mesma no coisa. geral, porque assim, são muitas, né? Então, eu sei, tudo está dentro de nós, mas... É a mesma coisa, se a pessoa está te incomodando no trabalho, de alguma forma, em algum momento, vocês contrataram vocês duas, eu estou colocando no feminino aqui, mas pode ser um homem, um colega ou colega.
esse colega teu de trabalho, se ele está te incomodando, de alguma forma vocês têm alguma coisa para aprender juntos. Comece a observar assim, qual é o aprendizado que você tem que ter com essa pessoa. Tá? Primeira coisa que você tem que se perguntar, o que você tem que aprender com a situação. Sim, isso eu faço contínuo. Tipo, não é que como que eu posso dizer? Eu sei que o que está me atrapalhando lá está dentro de mim. Faço essa pergunta. Só que o que não é que a pessoa irrita, me incomoda tanto, mas é contínuo isso, sabe? As pessoas fazendo não só comigo, com outras também, tipo, bom, o que é do outro, fica com o outro. outro. Sim, o que é do outro fica com o outro. O que é teu, começa a aceitar que você tem algo para aprender e tem que aprender. Você só aprende no momento. Eu acho que eu finalizei a aula passada falando que o perdão só acontece no momento em que você lembra do fato sem doer. Enquanto você lembra do que aconteceu e machuca, você ainda não perdoou. O perdão só acontece a partir do momento que você lembra do que aconteceu sem doer. Então, a gente tem que perdoar primeiro a nós mesmos, porque a gente acha que fez muita coisa de errado, mas só que talvez o que a gente fez de errado não foi tão errado assim. A gente tem que prestar atenção que pode ser alguma coisa para resolver de vidas passadas, que você pode ter feito a mesma coisa que essa pessoa está te incomodando tanto, essas pessoas, vamos supor assim, estão te incomodando tanto na mesma coisa nessa vida, pode ser que numa vida passada você tenha feito o mesmo para elas. Então tem que observar isso também. Aceita, agradece a oportunidade por estar fazendo diferente, por ter vindo o aprendizado, solta. E segue a vida sem olhar para trás. É muita coisa, são muitas coisas, a gente tem que cuidar de muita coisa, é muito pensamento que vem durante o dia, é muita interferência que vem do externo durante o dia, são muitas coisinhas que a gente tem que fazer. Só que o que importa é a importância que você dá por essas coisinhas que acontecem durante o dia. Que é nisso que a gente tem que prestar atenção para a questão da vibração. Porque quanto mais importância você der para as coisinhas pequenininhas que te tiram da vibração, que te baixam a vibração, mais você vai ficar mal, digamos assim, durante o dia. Então, é perceber o que está acontecendo e dar um sentido para o que está acontecendo, aí você vai escolher o sentido que você quer, se você quer elevar a tua vibração, agradece, faz o cancela, faz o Ho'oponopono, peça perdão, né? Faça uma meditação, um exercício de desapego, e solta, esquece, e segue a vida. É aos pouquinhos que a gente vai conseguindo fazer isso. Só que quando você está consciente do que está acontecendo, quando você se conhece, o que abaixa a tua frequência, o que eleva, é aí que você toma a consciência, você carrega a consciência e começa a fazer diferente. Não sei se eu respondi para ti a tua pergunta. Ou se eu te deixei mais confusa ainda. Não, respondeu, sim. A gente sabe, no fundo a gente sabe, né? Só às vezes a gente quer entender um pouco mais, mas não tem o que entender, né? Cada um tem o seu, cada um tem o seu aprendizado, e tudo que tu falou, isso aí eu já faço.
É que assim, a Ismaela, diariamente. Quando você quer entender, você coloca o ego no meio. A mente, ela é mente, não adianta. Você tem que sentir e não entender. Sente o que está acontecendo. E deixa o entendimento, deixa a mente de lado. Quando é muito mental, a gente acaba confundindo tudo. Deixa eu ver se eu consigo mais alguma coisa. Não. Eu acho que eu não vou entrar na próxima lei, porque senão eu vou ficar, vai muito, já são 20 horas, 21 horas, quero dizer, vai muito adiante, vai pelo menos mais uns 40 minutos. Então, se vocês não têm mais nenhuma pergunta, aí a gente encerra. Mas é a questão de a gente aceitar que as outras pessoas também têm um livre-arbítrio. Nós somos responsáveis.